Alô, alô, pessoal. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Bruno Barros Petraglia, é um médico especializado, em envelhecimento bem-sucedido, saúde e envelhecimento bem-sucedido. Faz um trabalho muito legal, um médico super atencioso, que vai conversar com a gente e vai ter uma coluna na nossa revista com esse tema. E a gente vai ter a coluna do Dr. Bruno uma vez por mês, tratando desses temas. O Dr. Bruno, que é especialista em medicina da família, geriatra e é nutrólogo. Então acho que vale a pena ver a conversa com ele e acompanhar a coluna dele na nossa revista, tá bom? Vamos lá, a entrevista com o Dr. Bruno Barros Petraglia. Fala, Dr. Bruno. Dr. Bruno Barros Tudo Petraglia. Bom? Tem Isso nome aí. de ator, né? Petraglia é nome de... É só o nome. De atores. Em primeiro lugar, agradecer aí a sua disponibilidade, para estar colaborando com a nossa revista. A revista Realize Cultura. Só para posicionar o pessoal que vai assistir a gente, que está assistindo, na verdade, a revista ela nasce de um escritório de projetos. A gente trabalha com projetos, elaboração de projetos e captação de recursos, e nós criamos uma revista online, uma revista digital, que na verdade é uma revista de variedades, é uma revista que trabalha com a ideia do termo cultura no sentido amplo, sentido antropológico. Cultura é tudo que o ser humano faz. E a nossa pegada é uma pegada que a gente, na verdade, qual é o propósito da revista? O primeiro é qualidade na informação e construção do pensamento crítico. Porque nas redes sociais, a gente tem a pegada das redes sociais, a gente está trabalhando com as mídias sociais, mas nas redes sociais a gente tem muita informação, tem muito consumo de informação e falta, às vezes, informação com qualidade, uma informação mais robusta. Agora, não é também uma revista acadêmica, é uma pegada mais leve, mas com informação de qualidade. Então, a gente está trabalhando com uma lógica de rede. A gente fez um convite para alguns colaboradores, estamos começando com esse time de colaboradores. Já tem o senhor, tem o Giba, tem um camarada, Joko Chamani, que é lá de Moçambique, vai escrever sobre a África. Nossa, que legal. Tem o André Lemos, que vai escrever, que é Prêmio Shell de direção de teatro, Prêmio Shell de teatro, vai escrever sobre ativismo negro e teatro. Então temos aí a Thalita Flor, que vai escrever sobre circo e veganismo, ou seja, é uma variedade mesmo, mistura tudo. E é isso, é uma pegada leve no ritmo das redes sociais, para o pessoal poder saborear os artigos, as colunas. E a gente, na verdade, um dos colunistas, que é o Giba, Gilberto de Abreu, que a gente já fez uma entrevista com ele, é um jornalista curador de arte, ele que fez essa sugestão da gente fazer uma entrevista para abrir a coluna. Na verdade, a coluna, é setembro que a gente vai começar a publicar as colunas, mas a gente já abre a coluna com a entrevistando o colaborador, o colunista, que é para o pessoal conhecer melhor, saber, conhecer a pessoa e saber qual vai ser o clima daquela coluna ali. Então, para a gente começar, obviamente, quero agradecer novamente, e a coluna que o senhor vai escrever é Saúde e Envelhecimento Bem-Sucedido. Isso aí. Tema fundamental, na história e hoje em dia cada vez mais, E para a gente começar, eu acho que fica bacana para a gente iniciar o papo, você ficar à vontade para falar sobre sua trajetória. A gente começa você contando sobre sua trajetória, formação. Como é que você chegou nessa história aí nesse tema, nesse tema que eu que sou seu paciente, conheço, que é um tema que você trabalha, saúde e envelhecimento bem-sucedido. Fala pra gente aí, sua trajetória. Assim, Heitor, como é que tudo começou? Na verdade, eu nem tinha pretensão, eu vou ser sincero, não era uma coisa desde criança. O que acontece é que eu sempre fui muito ligado ao esporte, e na época do vestibular, aquela história da gente escolher uma profissão para o resto da vida, acabou que eu fui fazer educação física, eu não fiz medicina. E aí foi quando eu comecei a ter meu primeiro contato na área profissional, na área de saúde. Comecei a gostar dessa pegada muito de você associar o estilo de vida a uma qualidade de vida.
E aí, o que acontece é o seguinte, no dia a dia, eu sempre comecei estagiando desde cedo, eu comecei a sentir que faltava um pouco ali. A gente dava a orientação, mas eu me sentia ainda com um gap ali para poder orientar. Eu via que estava faltando alguma coisa. Meus pais são médicos, então provavelmente deva ter tido alguma influência ali também, né? Mas no último ano da educação física, eu pensei, bom, eu acho que vou ter que trocar. E aí eu deixei a educação física de lado, tentei até fazer junto, mas não deu muito certo, aí eu resolvi sair e focar definitivo na medicina. E aí entrei na medicina em 2011, entrei na medicina em 2011, me formei em 6 anos, e resolvi fazer medicina de família, porque eu entendia que na medicina de família, que é uma especialidade médica próxima da clínica médica, né, que é a medicina geral, né, só que a gente na medicina de família ela acaba englobando também criança, gestante, tem uma pegada um pouco diferente também na linha de cuidado, mas sempre com o objetivo de ficar lá no final atendendo o idoso, porque eu percebi que atendendo o paciente idoso, a gente consegue cuidar tanto na perspectiva da prevenção, quanto de tratamento de doença. E eu faço medicina, obviamente, o foco é a prevenção, mas eu também tenho uma linha de cuidado de algumas doenças que eu gosto de estar sempre olhando. Eu gosto muito de estar tratando algumas doenças, como hipertensão, osteoporose. São doenças que eu sempre tive uma maior assim, afinidade, digamos assim. Parece até meio estranho de falar, né, afinidade por doença, mas é aquilo, né, a linha de cuidado. E o idoso ele é interessante porque, por mais que ele seja muito sensível às mudanças, como, por exemplo, se ele ficar muito tempo sentado, ele perde peso muito rápido, mas também quando você intervém no idoso, ele também tem uma resposta muito rápida, e isso é muito legal de se ver. Então, foi basicamente isso. Eu comecei com essa ideia de prevenção, entrei na medicina. Ao longo da faculdade eu fui vendo que de todo o grupo de pacientes o idoso era o que eu mais gostava. Eu sempre gostei de todos, mas o idoso eu tinha um carinho maior, assim, digamos assim. Então foi basicamente isso. E aí, à medida que você vê a evolução que o idoso vai levando, quando você começa a ter aquela linha de cuidado, a resposta que eles têm é impressionante. E isso acaba te motivando a tentar fazer mais e mais, porque eles têm uma resposta muito grande. Entendeu? Então, o senhor falou aí usou um termo, né, que o que te chamou mais atenção no estudo é que você gostava de todas as áreas, mas você tinha um certo carinho, né, teve um carinho pelo estudo para a medicina do idoso, né? Isso. E aí o que acontece? A gente percebe assim, não só pela sua fala, mas também pelo até o artigo que eu já li, que você mandou o primeiro artigo para a coluna, e obviamente também como eu sou seu paciente, já percebo isso no trato mesmo como paciente, né? Que é uma coisa de medicina e afetividade, porque a gente está muito acostumado aí a médico, que às vezes você entra lá, o camarada fala com você ali 5, 10 minutos, não pergunta, você fica uma relação interpessoal muito ruim, entendeu? E obviamente assim que, por exemplo, a pessoa que é mais estudada, que tem o costume de ler, né, que está sempre se informando, ela entende que o médico, você vai lá fazer uma consulta, ou seja, o médico não é o dono da verdade, é uma pessoa que, obviamente, você não vai trabalhar numa lógica negacionista, mas é uma pessoa que estudou, que você está indo ali de se informar. Mas se você não gostar, você vai. É sempre bom procurar uma segunda opinião, né? Com certeza. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi assim, a sua atenção na conversa da consulta, né? A atenção, a paciência, perguntar. A gente tem um termo que se utiliza, até na medicina mesmo se utiliza, mas a anamnese, né? Que a gente utiliza, de você ter um cuidado de perguntar, de entender o conjunto, né, orgânico
da vida da pessoa, né? Porque às vezes não é, eu tô com uma dor aqui, mas aí. E aí o que acontece? Medicina de família, medicina da família, medicina de família, envelhecimento saudável, cuidados com a alimentação. Não? São três esferas que você trabalha bastante, né? Que fazem parte do seu trabalho diário. Fala pra gente um pouquinho sobre essa relação de forças entre que não é uma coisa só da medicina hoje em dia, né? A fragmentação, mas obviamente deve ser um debate interessante na medicina, que é essa coisa da medicina especialista e da medicina, vou usar esse termo, não sei se é o melhor, holística, né? Que é a coisa mais geral, mais orgânica. Fala pra gente como é que é essa correlação, o que você percebe, como é que é isso nas universidades, etc. O que acontece? Existe, de um modo geral, duas linhas de cuidado. Uma que é a medicina centrada na doença e uma outra que é a medicina centrada na pessoa. Se é uma coisa assim proposital ou não, mas acaba que durante a faculdade você vê muito essa questão da medicina centrada na doença e aí, por conta disso, você tem um enaltecimento do especialista. Né, porque você tem aquela doença específica, digamos, enfim, uma demência, por exemplo. Então, quem é a pessoa mais capacitada a cuidar dessa doença? Né? Quem é o maior especialista? Então, sempre ao longo da faculdade você tem essa forma de olhar e acaba que praticamente toda a faculdade de medicina ela é assim. E aí o que acontece existe também a ideia do cuidado centrado na pessoa. E quando você começa a clinicar, você vai atendendo, e ali eu vou até estender um pouco mais, até vocês mesmo nós mesmo como pacientes, quando vamos em algum tipo de consulta, o médico vira e fala, qual que é a tua queixa? Né, ele pergunta, e aí você vai parar para pensar, fala, bom, eu tenho um monte de queixa, mas quem é esse cara? É o cardiologista? Eu vou falar só do coração, então, por exemplo. Mas aí, quando você sai do consultório, você sai com suas queixas parcialmente resolvidas, porque você tinha outras demandas. Então, à medida que eu fui clinicando e fui percebendo isso, foi até o que me motivou a fazer a pós em geriatria e a outra pós em nutrologia, para poder ter um cuidado mais holístico, de ter um cuidado mais centrado na pessoa. Né? E isso muda completamente a sua visão de atendimento, e aí cai muito, acho que para o que você comentou, né, que caracteriza um pouco até o meu atendimento e de outros colegas que seguem essa linha do cuidado centrado na pessoa, que é uma coisa mais em que você valoriza um pouco mais a relação médico-paciente. Né, e fica uma coisa assim muito mais... Enfim, existem vários termos, por exemplo... linha de cuidado compartilhada, em que a gente debate o tratamento e não simplesmente o tratamento ele é imposto para o paciente, mas a gente conversa, vê qual é a melhor estratégia de tratamento, chega em comum acordo, até porque isso vai envolver muitas coisas. Né? Aquela ideia de que o médico que ele é soberbo e que ele vai impor aquele tratamento, isso não existe mais, porque justamente foi o que você falou, Heitor. A gente, o paciente, quando ele vai para uma consulta, ele vai lá ter uma avaliação e ele pode muito bem ouvir uma segunda opinião. Então, dependendo da forma como você passar aquela informação para o paciente, ele pode não se sentir confiante ou então, enfim, não foi do agrado, ele vai numa segunda. Exato. Exatamente. E aí é uma coisa que eu gosto muito de pontuar, que é a seguinte, a melhor prescrição, a melhor receita, o melhor tratamento é aquele que o paciente faz, não é aquele que eu prescrevo. Que nada vai garantir que você vai fazer. E se o tratamento que eu fizer, quer dizer, que eu sugeri que você faça, você não seguir, eu não tratei, entendeu? Então isso não foi suficiente. Não. Então nessa linha, né, tem, como o senhor falou, você buscou a formação em geriatria, né, uma pós-graduação em geriatria e uma em nutrologia. A nutrologia me chama muita atenção. Inclusive, até minha esposa falou, ele é nutrólogo também. Eu falei, eu, por exemplo, não sabia o que era um nutrólogo. E nutrólogo não é a mesma coisa que nutricionista, né? Para mim, assim, para mim foi uma novidade e realmente é muito interessante. Então, assim, acho que muita gente não conhece, não sabe
né, como atua um nutrologista. Então, acho que você fala pra gente a que o nutrólogo dedica os estudos. Acho que é legal para o pessoal saber. Só para contextualizar as pessoas, é o seguinte: a principal diferença entre o nutricionista e o nutrólogo é a seguinte: o nutricionista ele fez uma faculdade de nutrição, o nutrólogo ele é uma especialidade médica. Então, primeiro a pessoa faz medicina, faz a faculdade de medicina e depois ela faz a especialização em nutrologia. Assim, a diferença, eu vou te falar a diferença no papel. Perdão, doutor. Tem alguma relação também psicólogo, psiquiatra, a gente poderia dizer? Eu acho que pode. Acho que dá para seguir essa linha. É exatamente isso, porque acaba que o que diferencia muito um do outro é o ato médico em si, que é o de diagnosticar e tratar determinadas doenças, no caso da nutrologia, doenças relacionadas aos alimentos. E acaba que engloba muita coisa, porque se a gente parar para pensar, principalmente se a gente levar em consideração as maiores causas de morte no mundo, que são as doenças crônico-degenerativas, e aí basicamente hipertensão e diabetes, ocasionadas por hipertensão e diabetes, a base do tratamento é a alimentação. Então, se você for pegar, acaba que o nutrólogo avalia tudo isso. Agora, uma coisa que eu gosto de pontuar é que o nutrólogo ele não exclui o nutricionista e nem vice-versa. Todas as pesquisas, estudos que você for avaliar as doenças, o tratamento dessas doenças, a melhor resposta que as pessoas têm é quando você tem um tratamento com uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional, em que você tem um trabalho em equipe dos profissionais para chegar no melhor resultado para esse paciente. Então, em termos práticos, o nutrólogo ele acaba sendo muito eficiente atuando em prescrições, vai prescrever algum medicamento para determinada condição, aí varia bastante, pode ser uma anemia, obesidade, ou então até excessos de nutrientes, que isso também é uma realidade. Então, e o nutricionista ele atua bastante, principalmente orientando sobre os alimentos em si, porque também a gente tem que pegar a formação de cada um. O nutricionista ele fica 4 anos avaliando basicamente todo fisiopatologia, enfim, anatomia, eles têm tudo isso, mas eles avaliam muito o contexto do alimento em si, coisa que na faculdade de medicina isso não é visto. Vê muito pontualmente, e a gente só vai reforçar isso se você buscar uma especialização na nutrologia. Então, o nutricionista ele tem bastante know-how para falar sobre o alimento em si, de fazer uma dieta mais específica. E o nutrólogo ele entra muito mais detectando as doenças, prescrevendo medicamentos, né? E por isso que o trabalho com os dois é muito mais efetivo. Uma outra questão também que chama atenção em relação à medicina de família. A medicina de família, ela eu, por exemplo, tenho muito pouco conhecimento sobre medicina de família, mas na região onde eu moro tem médico de família. Nós fomos já cadastrados aqui, apesar de a gente até tem plano de saúde e tal, mas a gente tem aqui na região essa atuação do plano de família, do médico de família, que em Niterói tem eu não sei como é que é isso no Brasil, inclusive isso faz parte da pergunta. Mas o pouco que eu estudei sobre a medicina de família, que eu vi, eu vi muito isso em Cuba, né, em algumas matérias falando sobre Cuba e tal, que é uma prática muito comum, né, em Cuba. Não sei se ainda é. Mas, assim, a medicina de família, qual é a relação dela com a medicina preventiva, né? Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é a relação de medicina de família com medicina preventiva, porque não sei se é mais ampla ou se engloba, enfim. E a medicina de família no Brasil, ela está amplamente difundida ou ainda é um desafio no nosso país? Enfim, não sei se o senhor tem condição de responder, porque é uma questão ampla, né? Mas seria isso, a relação medicina de família com medicina preventiva e se medicina de família no Brasil está amplamente difundida ou ainda é um desafio.
Assim, o que acontece é o seguinte, medicina preventiva ele é um termo que acaba que a medicina de família englobou. Então, atualmente, a medicina de família ela vai englobar essa parte da prevenção também. Tanto é que, se eu não me engano, medicina preventiva ela saiu do hall de especialidades, se eu não me engano, tá? A medicina de família acabou englobando isso, tá? Então, Então tem relação total medicina de família com medicina preventiva. total, total. Se você pegar, Heitor, os estudos, eles dizem que na atenção primária, que é onde o médico de família atua, ele está ali para resolver 85% dos problemas, né? E aí isso mostra que, assim, o poder e o impacto que o médico de família tem, e o médico de família, quando eu falo, não é a pessoa médico, mas o programa em si, que aí engloba o médico, o enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários, tá? E não só a figura do médico. Então, a equipe em si, ela consegue resolver 85% dos problemas. O programa médico de família, ou melhor, o termo correto é estratégia de medicina de família, ela é uma estratégia municipal, tá? Então ela não é nacional no sentido de o governo impõe que cada município tenha a estratégia saúde da família, não é Tem isso. municípios que não têm. Com certeza. Eu não vou saber te dizer quais, mas com certeza, apesar que os municípios que optam em seguir a estratégia saúde da família, eles ganham benefícios financeiros do governo nacional, né, da parte nacional. Aí o que é bacana é justamente pela questão da descentralização. Então você tem o município com uma grande autonomia no sentido de poder implementar e seguir não necessariamente o mesmo padrão que outros municípios. Por exemplo, aqui em Niterói, você vê o Rio de Janeiro, a diferença de uma ponte, né? A distância de 14 quilômetros, basicamente, e o programa é completamente diferente, tá? É completamente diferente. Eu, particularmente, gosto muito de Niterói. Fiquei um ano no Rio, mas optei em ficar apenas em Niterói, porque, na minha opinião, eu acho mais interessante. Enfim, por N motivos, mas é uma estratégia muito interessante porque ela impacta diretamente na saúde das pessoas, né? Como dizem os trabalhos, e a gente realmente vê isso na prática, a gente consegue resolver a maioria dos problemas. E como a gente tem um contato muito próximo das pessoas, acaba que, por exemplo, existe muita linha de educação para os pacientes, e aí a gente acaba puxando um pouco para essa questão da medicina preventiva, porque o conhecimento é tudo, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, claro que também conhecimento não significa que você vá se cuidar, mas de todo modo, você ter o conhecimento, você já garante pelo menos a informação, e aí a pessoa determina se ela vai querer seguir aquela qualidade de vida, quer dizer, aquele estilo de vida ou não. Então, a medicina de família acaba que ela atua muito na parte preventiva por conta disso, porque está ali do lado, né? É a porta aberta, né? Aquela questão do SUS de ser universal, então todo mundo pode entrar e ter o acesso, enfim, basicamente isso. Vamos voltar à questão do envelhecimento, sobre o envelhecimento, né? Sobre a coisa da qualidade de vida de um idoso, né? Uhum. Acho que essa é uma questão que deve chamar, assim, primeiro que o Brasil tende a ter uma população mais envelhecida, né? Com certeza. O próximo, se eu não me engano, acho que o censo do IBGE sairia esse ano, mas por conta da pandemia parece que foi adiado para o ano que vem. Mas com certeza o resultado vai ser uma população mais velha, né? A gente talvez não precisa nem fazer o censo para poder já chegar a essa conclusão. E a qualidade de vida do idoso é uma questão fundamental, né? Já é debatido em vários lugares e você vê uma preocupação grande por parte de alguns municípios, né? Assim, não sei precisar
em matéria de programas nacionais ou estaduais, mas sim, alguns municípios têm uma preocupação em relação a isso. E tem uma coisa interessante que o doutor fala sobre a associação entre idade, saúde e doença, paralelamente. Né? E eu queria que o senhor explicasse melhor, mas que é essa relação entre paralela, né, de idade, saúde e doença ao mesmo tempo. Essa relação é que vai dar o indicador da qualidade de vida do idoso. Explica para a gente essa tese, brevemente. Que é uma, não dá pra tranquilo. Mas uma curiosidade. Só vai acompanhar a coluna, vai ler. Isso aí. Só uma curiosidade é que a questão do censo, né? A expectativa é que em 2050 a pirâmide ela inverta, né? Então a gente tenha mais idosos do que jovens. Até 2050, alguns chutam não, mas com um termo meio chulo. Mas, no Brasil. Alguns falam até 2030. Eu acho que 2030 não, mas 2050 eu acho que é bem provável. A gente tem uma taxa de natalidade caindo. Isso. E a expectativa de vida tem aumentado considerável. Bom, aí, como é que é essa relação? Basicamente é o seguinte, existem duas formas da gente envelhecer. Existe a senilidade e a senescência, né? E o que acontece? Envelhecer ele é um processo irreversível, né? Não tem como a gente parar isso, infelizmente. Não tem como a gente parar. O que a gente consegue... Não tem nem como fazer com o Benjamin Button, né? Que é o contrário. Não né? dá, infelizmente. O que acontece é que a gente tenta sempre retardar esse envelhecimento que eventualmente vai acontecer, né? E retardar o que exatamente? É retardar justamente as condições que o envelhecimento traz para a gente, que é a perda de função. Então, por exemplo, se você tinha uma capacidade de andar, por exemplo, 3 metros, andar uma distância de 3 quilômetros em, sei lá, 20 minutos, aí você começa a perder essa capacidade, vai passar a fazer em 30, 40 minutos, você vai ter muito mais tempo para fazer determinada função, ou então, você tinha uma facilidade com números, essa facilidade vai caindo, enfim. Isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer. O problema é que, se a gente associar com algumas doenças, né, que você vai adquirindo ao longo da vida, você pode acelerar esse processo. Por exemplo, pensa numa pessoa que nunca teve doença nenhuma, ela vai envelhecendo muito bem, o coração dela está muito bem, obrigado, e aí de repente ela tem um infarto, ela tinha uma pressão alta, não sabia, mas como a maioria das pessoas, a pressão alta era uma doença silenciosa, e daqui 10 anos depois ela tem um infarto. E aí o coração, que tinha uma capacidade de 100% para bombear, passa a ter 80%, digamos assim. Então ela acelerou aquele processo de envelhecimento do coração, né? Então essa é a associação. E aí vem a questão de você envelhecer, de você de você ter um envelhecimento mal sucedido, que a gente chama, né? O que é o envelhecimento bem sucedido? É você justamente tentar contornar essas doenças. Às vezes elas até chegam e não tem problema. Por quê? Porque você tem que controlar essas doenças, porque controlando as doenças, a gente vê nos estudos em que a expectativa de vida ela não muda se comparar com uma pessoa que não tenha nenhuma doença. Basta essa doença ela estar controlada. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes, ou uma pessoa que tenha pressão alta, tenha um enfisema pulmonar, se ele tiver essa doença de base controlada, ele vai ter uma expectativa de vida igual a de uma pessoa que não tem essa doença. Então, basicamente é esse contexto. E aí você está, além disso, além de estar controlando as doenças, você está sempre promovendo saúde. Por quê? Tem um estudo interessante que foi feito no início desse ano, em que ele coloca como os pilares, na verdade é a prescrição para a longevidade do século XXI, e aí ele engloba 3 condições. Uma delas é você sempre buscar ter um propósito de vida, manter sempre o engajamento social e
é ter um estilo de vida saudável. Então, ou seja, é você enaltecer a saúde, segundo a OMS. A OMS, ela caracteriza que saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas é um completo bem-estar biopsicossocial. Então, você enaltecer essa saúde, você promover um estilo de vida adequado, tentar sempre se manter ativo, tanto fisicamente quanto mentalmente, tudo isso também vai estar falando a favor para você ter um envelhecimento bem-sucedido. Não é só na doença em si, foi como eu falei no início aqui da nossa conversa, é um cuidado centrado na pessoa. Não é ver só o sofrimento dessa pessoa, mas é ver outros pontos que essa pessoa tem e enaltecer esses pontos para ela conseguir evoluir ainda mais, porque não é porque a gente está envelhecendo que a gente não tem o que ganhar. A gente tem muito que ganhar e sempre vai ter, entendeu? Obviamente que é proporcional para a idade. Só mudar o ponto de vista. Vamos entrar aqui na nossa última pergunta. Que acho que tem a ver com isso que você está falando, que eu vou contar brevemente, que é a história da minha ida ao geriatra, que eu falei com um amigo meu, falei, tenho minha consulta com o geriatra, ele riu, ficou me sacaneando, inclusive, falando, que você vai ao geriatra é coisa de velho, cara, não é geriatra, não. E isso me chamou a atenção porque eu tenho pais que são de idade, e de certa maneira, se você vê não só pais de idade, mas também minha avó que faleceu há pouco tempo, que uma hora todo mundo se depara com isso, com os familiares, você vai vendo um familiar que fica velho e uma série de problemas, né, que você tem que lidar com essas situações, que vira criança de novo, né, com a sua característica peculiar de velho, né, de idoso. E meio quando eu falei isso, eu falei assim, ele falou, não, porque é coisa de velho. Eu falei, mas acho que um dos problemas é esse, que a pessoa acaba que procura, a coisa de procurar o médico, procurar não necessariamente só o geriatra, né, quando você é mais novo, mas só quando você tem uma doença, né, ou seja, e aí o senhor fala numa questão que é assim, que para o envelhecimento bem sucedido, existem motivação e ferramentas, né, e pode buscar motivação e ferramentas. Dá uma dica pra gente, quais seriam algumas, ou que tipo de motivação e que ferramentas são essas que você... Não precisa dizer todas não, como eu já falei, o pessoal pulou. Mas dá um exemplo pra gente. Olha, simples. Para mim, a melhor ferramenta é o conhecimento. A pessoa ter o conhecimento do benefício que é o autocuidado, já vai ser suficiente, porque o que acontece é o seguinte, foi como eu falei, o envelhecimento ele vai acontecer, queira ou não queira, e a consequência do envelhecimento, você ter isso bem estabelecido na sua cabeça, vai ser o maior motivador de você tentar buscar manter o maior grau de independência, porque a terceira idade, basicamente, ela está lutando contra isso, ela luta pela independência dela, porque acaba que se você não seguir exatamente essas linhas, uma hora você vai ter uma certa dependência. Tem gente que vai questionar, mas isso não é ruim. Sim, não tem problema, a gente vai ter que se adaptar à realidade. Não adianta também ficar questionando, mas óbvio, a gente também tem que ser, né, franco e admitir que, nossa, perder a nossa liberdade é algo que, assim, falar é fácil, mas vivenciar não é, entendeu? E essa é a luta, essa é a dificuldade que todo idoso acaba enfrentando. Então, acredito que o maior motivador seja esse. E, enfim, e aí à medida que a pessoa internaliza isso e começa a seguir essas medidas para tentar melhorar, para tentar buscar um envelhecimento bem-sucedido, e aí, isso que eu vou te falar agora é a maior vantagem que tem, é a seguinte, o fato dela mudar o estilo de vida dela, ela não vai ter o resultado só quando ela envelhecer. Ela vai ter o resultado no momento que ela mudar, entendeu? À medida que ela for mudando o corpo, você vai estar sentindo já a diferença. Vai ser, por exemplo, aquele pique para pegar um ônibus, vai ser aquela sua capacidade de manter uma conversa enquanto você anda na rua com algum amigo. São várias coisas, entendeu?
É você buscar prazer em alimentos mais saudáveis, que parece bobeira, mas não é. É você perder a culpa de se alimentar, porque são diversos enfrentamentos que a pessoa enfrenta, que a pessoa encara no dia a dia e que ela não dá conta. E à medida que ela vai mudando os hábitos, ela começa a perceber, nossa, olha como é que eu estava, olha o que eu estava passando. E esses questionamentos é muito mais motivante do que qualquer palavra que eu for falar aqui. De fato. Entendeu? Doutor, então, muito obrigado pela entrevista. Né? Acho que deu para o pessoal conhecer um pouquinho aí do seu trabalho, da sua linha de trabalho, né? do seu pensamento. Tenho certeza que a coluna vai ser um sucesso. A gente vai ter a sua coluna uma vez por mês na revista. E eu agradeço demais aí pela sua disponibilidade, tá bom? Nada, que isso, que agradeço pela oportunidade. Valeu. Grande abraço aí. Em setembro a coluna tá no ar, tá bom? Isso aí, beleza. Um abraço. Falou, doutor. Valeu, um abração. Abração.